Domingo, 11 de outubro de 2020, Escola Bíblica Dominical, estudo 41, lição A Família e a Urgência do Equilíbrio. É uma lição que nos desafiou. Então, algumas coisas são importantes destacarmos nisso que nos foi apresentado hoje. É a necessidade de desenvolver relacionamentos equilibrados. Então, a palavra-chave é equilíbrio, e aqui o destaque da urgência de equilíbrios. Então, encontrar o equilíbrio familiar é um desafio para cada membro da família, é responsabilidade de cada um. Promover a paz no relacionamento. Então, não é simplesmente se relacionar, é ter relacionamento saudável, caracterizado pela harmonia, caracterizado pela paz. E isso é possível. Como também criar situações que gerem equilíbrio emocional, espiritual e físico. Então, a lição é bem interessante e promove esta necessidade de equilíbrio. Começamos a pensar no corpo criado por Deus, o fôlego de vida que lhe foi assoprado. Então temos aí didaticamente três partes importantes: o corpo, a alma e o espírito, sendo que a alma é a existência, é onde vai se expressar todas as emoções, positivas ou negativas. Já o espírito, esse é a parte de Deus, é a semelhança com Deus. E o corpo é a casa do Espírito de Deus. E nós vivemos nesse exercício no dia a dia. A lição, portanto, propõe um equilíbrio espiritual, é o ajustamento espiritual. Quando a gente pensa em equilíbrio espiritual, a gente está pensando em todas as partes. Quando a gente pensa, por exemplo, numa balança antiga, com dois pratos e os dois pesos iguais, mantém os pratos no nível bem nivelado. Então, o que acontece? A gente vê aí equilíbrio nos pratos. Então, quando pensamos em equilíbrio espiritual, a gente está pensando nas áreas do relacionamento espiritual. Então, oração, leitura da Bíblia, estudo da Bíblia, memorização, evangelização, culto. Portanto, todas as áreas de relacionamento e adoração a Deus precisam ser bem ajustadas para haver equilíbrio espiritual. Então, uma pessoa que lê a Bíblia, mas não ora, ou ora, mas não canta, canta, mas não frequenta a igreja, observe, é o que caracteriza a vida dos religiosos, totalmente desequilibrado, vive sem direção. Então, a vida espiritual precisa ter seu equilíbrio. A gente pensa, inclusive, no corpo. O corpo precisa de mantimento, vitaminas, proteínas, sais minerais. Então a gente percebe, precisa de sustento em todas as áreas de necessidade. O equilíbrio passa por aí. Então, no aspecto espiritual. Então, a vida espiritual tem motivações. E nessas motivações é que a pessoa vai dedicar-se mais a Deus ou a menos, de acordo com a motivação que tem. Então, é importante atentar para o que nos foi proposto nessa área do equilíbrio espiritual. Já o equilíbrio físico é a questão do corpo físico, o exercício físico, alimentação, o sustento do corpo no geral, falando da alimentação, do aspecto físico do corpo, o cuidado com a saúde. Então, são detalhes desenvolvidos que nos fazem um apelo para a gente valorizar. E tem o equilíbrio emocional, as nossas reações. Então, quando a gente pensa no aspecto do corpo, então o centro de nossas emoções é o nosso coração, que tudo aparece na nossa alma. Então a gente precisa do equilíbrio emocional. Então a gente pensa imediatamente em um controle das reações diante de cada circunstância que a gente vive. Controle das reações. E pensando no lar,
É aí que a gente precisa ter isso bem desenvolvido. Então a família carece urgentemente de equilíbrio, porque o que vemos nessa conjuntura em que vivemos é esse total inconstância da família, instabilidade, desequilíbrio mesmo. E é necessário que haja esse equilíbrio. Só que esse equilíbrio proposto aqui é exatamente para aqueles que nasceram de novo, que servem a Jesus. Porque aí é possível ter o equilíbrio. O equilíbrio que uma família que não serve a Deus vai ter é bem relativo. É baseado muito nos interesses, nas posses, e vai ser sempre baseado numa área a mais que a outra. Quando a gente pensa na vida daquele que serve a Deus, então a gente pensa em um equilíbrio pleno da família. É uma família que serve a Deus. Então, pensar numa família espiritual equilibrada, a gente pensa numa família que, está escrito, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, uma família que participa dos cultos, uma família que serve a Deus. É o que nós estamos vivendo no momento. Na hora dos cultos, a família sentada na sala, com o seu celular projetado, ou no computador, ou no tablet, ou na televisão, a família inteira ali participando do culto. Aí a escola bíblica, a família inteira ali sentada participando da escola bíblica. Aí o culto de oração na quarta-feira, a família ali participando. Olha só, equilíbrio. Participando da parte do estudo bíblico, da adoração, da oração. Então, uma família equilibrada espiritualmente é a família que serve a Deus. É aquela família que tem o culto doméstico, tem tempo para oração. É uma família que serve a Deus por completo. Então, é aí que a gente pensa nisso. Então, é urgente a necessidade do equilíbrio, porque a maioria das famílias vive uma religiosidade fria, sem sentido. Cada um vive para si, não compartilham, não tem comunhão, e nem participar dos cultos participam. Então as famílias estão precisando urgentemente de equilíbrio e dá tempo. Se você até hoje não tem conseguido manter a sua família assim, abra o jogo, converse, ore e comece, dá tempo ainda. Então é uma necessidade de equilíbrio. Então, o que faz o desequilíbrio é o afastamento de Deus. Então a família passa a viver independente de Deus. Trabalham, investem, estudam, compram, trocam, vendem, reformam, inventam tantas maneiras de ganhar dinheiro, mas não tem relacionamento com Deus. Percebem? Então vive independente de Deus, uma vida muito sem sentido, uma vida muito desequilibrada. E esse comportamento vai trazer as suas consequências, vai atingir a própria natureza humana, a natureza caída e desequilibrada. É o pecado que provoca isso. E afeta o corpo. Que quando há o desequilíbrio do físico, é quando o corpo adoece. É quando não se cuidou adequadamente, precisa-se de uma alimentação bem adequada, nos horários certos, preciso dormir, acordar, preciso de exercício físico. Então percebe, a vida física acaba sendo totalmente desequilibrada. Então é preciso manter a alimentação, manter o cuidado do corpo, não exageradamente como extremista, pessoas que adoram o próprio corpo, gastam horas e horas à frente do espelho, não está satisfeito com o penteado, muda, está sempre mudando, 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 supervalorizando o físico. Aqui a proposta é equilíbrio. Então o corpo está envolvido nisso. É manter a saúde do corpo e assim a gente vai até servir melhor a Deus. Então, é necessário, portanto, haver uma dependência de Jesus Cristo, porque nós nascemos de novo. Então agora vamos retomando a saúde física, espiritual e emocional. Cristo é o reconciliador, ele que nos traz a presença de Deus firmemente. Daí é necessário buscar esse equilíbrio, pensar bem no equilíbrio proposto na lição de hoje, para que sirvamos a Deus de todo o coração. Então, o equilíbrio emocional, o equilíbrio físico, social, intelectual, fala de todo modus vivendi.
como viver, com quem viver, como proceder. Então, manter um equilíbrio, ser saudável. Não podemos ser extremistas ou excêntricos. Aquele que está sempre com um comportamento fora do centro, ou seja, fora do equilíbrio, sem sentido. Aquele que é imprevisível. Num dia está bem com todos, mas no outro dia já está mal com todo mundo. Então, essa inconstância, essa instabilidade caracteriza a família moderna. Isso vai trazendo doenças do coração. Pessoas sofrem colapsos nervosos constantemente e o desequilíbrio emocional, pessoas precisando tomar remédio para dormir, remédio para controlar as reações. Então a gente percebe necessidade, urgência de equilíbrio. E a responsabilidade está em nossas mãos como discípulos de Jesus. Então, numa lição como esta, temos que aplicar às nossas vidas os ensinos que aqui recebemos e saber que existem pessoas precisando desse remédio. E somos responsáveis por eles. Então temos que entender que Deus chama os seus servos à sua presença. A família equilibrada é aquela que atende ao chamado de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Família equilibrada é aquela que atende o chamado de Deus. Orai sem cessar. Oração é o relacionamento com Deus. É oração em secreto, oração individual, oração em família e a oração na coletividade, em igreja. E fomos chamados também para o serviço, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Então, o exercício do equilíbrio da vida familiar, cuidando da saúde da família, fazendo os investimentos necessários, trabalhando adequadamente e, assim, restabelecendo esse equilíbrio da família. Para saber se a sua família está equilibrada, é só perceber como que é o relacionamento. Vocês ficam gritando um com o outro? Está sempre alguém agredindo alguém? Percebe? Desequilíbrio. Agredir, xingar, ficar com raiva. Isso é desequilíbrio. Não conseguir manter o equilíbrio na participação dos cultos, no envolvimento. Olha, nós estamos vivendo um momento difícil para todos. E o que a igreja tem? A igreja tem os cultos no grupo da igreja. Tem também culto no pátio. Tem também o culto no templo, dentro do templo no sábado. Temos oportunidade oferecida para a igreja. A família equilibrada vai administrar isto. Em família, cuidar disso, o zelo. Além de tudo, a preocupação com a saúde. Família conversando sobre a situação da pandemia, a família usando adequadamente, praticando os cuidados, usando máscaras, o álcool em gel, tendo respeito, mantendo a porta fechada. Não é tempo de ficar recebendo visitas, nem sair para visitar ninguém. Já está passando. A gente tem que aguentar esse momento difícil. Então, o equilíbrio em família é proposto pela palavra de Deus em todas as áreas e em todas as direções, porque isso está relacionado à maturidade. Maturidade sem equilíbrio mesmo. E somos discípulos de Jesus? Então, andamos com Jesus, imitando em todas as circunstâncias. Esperamos que Deus nos abençoe, nos ajude a compreender a sua palavra desta manhã e que vivamos para servir e honrar o nome do Senhor. Amém.